Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este webinar com o tema Digitalização da Sociedade à Indústria. O meu nome é Júlia Tomás, sou responsável pela área da capacitação do IAPMEI e cabe-me a mim hoje o papel de conduzir esta sessão. Este evento faz parte de um ciclo de webinars que estamos a produzir em conjunto com a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, o ISQ e o Politécnico de Leiria, e demos a designação de Digital Take-Off, acelerar o futuro das PMEs, porque consideramos que nesta altura, especialmente neste contexto atual em que apareceram inúmeros desafios às empresas no que diz respeito à componente digital, torna-se importante nós aqui, em conjunto com o meio académico, com as atividades e de suporte, dar aqui algum conhecimento organizado que permita apoiar estas mudanças que estão a ocorrer. Portanto, diria que este ciclo que vamos fazer entre este mês e o próximo mês lançará um conjunto de pistas, de instrumentos e de informação relativamente a apoios que poderá ser útil nestas transições que estão a ocorrer e portanto, convido-os a consultar a nossa agenda do site do IAPMEI e inscrever-se e a participar. Para o dia de hoje, contamos com a presença de alguns oradores especialistas nestas matérias, que com o seu conhecimento aprofundado ao nível da investigação e da aplicação de um conjunto de ferramentas poderão dar aqui contributos válidos e enriquecer aqui a informação que temos vindo a divulgar neste tema. Para o efeito, vamos começar só em breve resumo dizer que vamos começar com o professor António Cunha, da Associação Laboratório Colaborativo para a Transformação Digital. Tínhamos aqui também na nossa agenda previsto o professor Paulo Martins, que por questões tecnológicas que não conseguimos contornar, não vai poder estar nesta sessão connosco, mas fica já aqui o nosso compromisso com todos os participantes para que agendaremos uma nova sessão só com o tema que estava previsto com ele, pelo que pedimos as nossas desculpas por isso, mas são às vezes questões que não podemos de todo contornar, por mais que tentemos, mas fica desde já essa possibilidade de participar numa outra sessão com a presença do professor Paulo Martins. Teremos depois o professor Eduardo Pinto, que também irá falar de uma ferramenta importante para fazer um diagnóstico de maturidade digital e com isso conseguir pensar numa estratégia para uma mudança mais sustentável. E a última participação será com um colega do IAPMEI, o Dr. Luís Charneira, que vos falará um pouco daquilo que são os sistemas de incentivo disponíveis, que poderá também ajudar-vos a sustentar novos investimentos e novas apostas em novas soluções. Portanto, agradeço a todos terem aceito este convite para estar aqui hoje connosco. Vou desde já passar a palavra ao professor António Cunha. Nós temos aqui também podem ver do vosso lado direito, temos um espaço para perguntas e respostas. Este evento vai ser gravado e depois disponibilizado no nosso espaço, no nosso site do IAPMEI. E dizer-vos que podemos responder a seguir até da intervenção algumas questões que queiram colocar aqui no espaço. Portanto, desejo uma boa sessão e passaria então a palavra ao professor António Cunha. Muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir e um agradecimento ao IAPMEI pelo convite, na pessoa da doutora Júlia Tomás, mas também dos colegas que estão connosco. Eu penso que me estão a ouvir bem? Podem só? Sim? Ok. Desligou o microfone. Desliguei sem querer, porque estava a carregar no botão errado. Portanto, o tema da nossa conversa de hoje é sobre
A transformação digital é um processo de facto complexo em que estamos envolvidos. Estávamos antes da crise Covid, continuaremos a estar certamente depois dela, mas é algo mais profundo, de uma mudança tecnológica muito grande, em que uma das suas fronteiras é a transformação digital, mas tem outras, inclusivamente transformações que até podem pôr em causa aquilo que é o nosso conceito do humano e o nosso conceito de vida. De facto, do ponto de vista tecnológico, a transformação digital é, além de um conjunto de tecnologias que com certeza vamos abordar e referir, é sobretudo também um modo de pensar e de posicionar e de um salto qualitativo grande. Em termos históricos, apesar de tudo, a maior parte da engenharia, da tecnologia que hoje ainda temos na sua dimensão mecanicista, é uma engenharia que vem de Newton, que vem portanto, dessa dimensão mecânica, e apesar de toda a evolução que tivemos durante o século XX, com a introdução da eletrónica e da computação, estamos hoje a dar um grande salto, porque esses sistemas digitais atingiram um nível de maturidade muito grande e sobretudo aquilo que até agora foi exclusivo dos humanos, que é a inteligência, neste momento começa a ser partilhado de um modo efetivo com máquinas. E por isso é uma grande transformação que temos do lado digital e, como eu disse logo no princípio, acompanhada por outras transformações igualmente importantes e que a afetarem e a terem grandes impactos na vida das empresas, na vida das sociedades, nomeadamente a transformação da tecnologia, da biotecnologia e da genética, que tem a ver, ela própria também motivada pela computação, porque é a computação que permitiu decifrar o genoma e permite aquilo que hoje é possível fazer, que é uma manipulação ao nível genético e, portanto, fazer, por assim dizer, editar a vida ou fazer arquiteturas com a vida. É, por exemplo, de coisas como esta que vão sair produtos como a carne artificial e outros produtos que nos próximos anos certamente farão parte do nosso cotidiano, sejam as nossas opções por questões ambientais, por questões do ponto de vista de posicionamento político face aos animais, ou seja, até por questões de custo e por questões económicas, mas certamente coisas como, por exemplo, a carne sintética é algo que vai acontecer. Temos também transformações profundas do lado dos materiais, dos novos materiais, materiais também eles com capacidade inteligente, materiais com novas funcionalidades, materiais capazes de fazerem coisas de natureza diversa, nomeadamente terem propriedades ópticas complexas, materiais que, por exemplo, imaginem um vidro ou um plástico transparente que sofre uma fratura, mas que depois, ao longo dos próximos dias, é capaz de se autorreparar e, portanto, de sarar essa fratura como se fosse um elemento biológico. Também, e aquela imagem que está no canto superior direito do ecrã, a eletrónica flexível, uma eletrónica que podemos dobrar, virar, até molhar, são várias coisas destas que os novos materiais estão a trazer. E por fim, uma outra grande revolução, mais atrasada ainda, mas a revolução da entrada do quântico na tecnologia. Nós, de facto, o homem domina a humanidade domina as tecnologias quânticas desde, sobretudo, do final da Segunda Guerra Mundial, porque empenhou-se em utilizá-la para fins de armamento, mas depois, do ponto de vista de aplicações, houve sempre uma distância muito grande entre a ciência do quanto e do trabalhar e das dimensões das partículas subatómicas e das suas interações, dificilmente chegaram a aplicações tecnológicas. Hoje estão finalmente a chegar a aplicações tecnológicas, a sensores muito poderosos, sensores que podem ter capacidade de medir a distância e também aquilo que provavelmente será uma das linhas futuras da computação, a computação quântica, com capacidades de cálculo muito, muito superiores àquilo que são os nossos computadores de hoje. Tudo isto está a aparecer, tudo isto está já a entrar, como digo, já não são coisas da ciência, já são coisas da tecnologia, começam a ter aplicações e, portanto, provavelmente, e era este enquadramento que eu vos queria dar, muito provavelmente
aquilo que está a acontecer hoje é uma revolução científica profunda, da qual a transição digital é uma das partes, mas é apenas uma das partes. Falemos evidente que temos que ter sempre presente que vivemos num mundo em risco devido ao número de habitantes que hoje o planeta Terra tem, devido ao impacto que esses habitantes fazem e, portanto, todos devemos sempre encarar todas estas transições como uma oportunidade para sermos mais, portanto, sustentáveis naquilo que fazemos e mudar o nosso modelo de comportamento, que é um modelo de comportamento que se baseou até agora, sempre que crescemos, sempre que nos desenvolvemos, fazemos à custa de uma utilização de mais recursos. Nós temos que continuar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas fazê-lo sem utilização de mais recursos. Esse é o grande desafio que estamos confrontados, sob pena de não conseguirmos vencer o maior déficit que conquistamos, que é o déficit da sustentabilidade do planeta, da utilização de recursos, que hoje já é negativo, já chegamos a meio do ano e já consumimos os recursos que devíamos ter consumido no ano inteiro e, portanto, temos que voltar ao equilíbrio que tínhamos nos anos 70 e ter uma utilização dos recursos mais racional. Toda esta mudança tem, do ponto de vista tecnológico, eu diria, tem duas palavras-chave. Uma palavra que é a velocidade, a aceleração, devido às nossas comunicações serem mais rápidas, portanto em megabytes, devido à capacidade de cálculo ser mais rápida. Hoje já falamos de hexaflops na supercomputação e no futuro em zetaflops. Hexaflops são 10 elevado a 18 operações aritméticas por segundo, que é uma enormidade. Portanto, as coisas são mais rápidas e as coisas também são mais pequenas. Há pouco tempo falávamos nas nanotecnologias, hoje já falamos nas picotecnologias, portanto, e já falamos também nas femtotecnologias, já não estamos portanto, no menos 9 metro, já estamos a menos 12 ou a menos 15. Portanto, estas são duas tendências muito fortes, a da miniaturização, e desejável para muitas coisas, nomeadamente para a internet das coisas, para a internet of things, e também a velocidade são linhas estruturantes. Resumindo aquilo que é a transformação digital e usando esta analogia dos 5 dedos da mão, a transformação digital tem um conjunto de tecnologias que eu dividiria em 5. Tecnologias associadas à produção de dados. Hoje somos capazes de gerar grandes quantidades de dados e no futuro seremos capazes de gerar enormes quantidades de dados porque vamos ter sensores em quase tudo, e isto é a chamada internet das coisas, e depois temos capacidade de comunicar esses dados por tecnologias de comunicações de diferente tipo, certamente o 5G no futuro, mas também tecnologias de proximidade, como o Narrowband IoT. Certamente que ao comunicar esses dados temos que ter questões de segurança, e a cibersegurança é um ponto absolutamente essencial. Temos capacidade cada vez mais de trabalhar esses dados e com supercomputação, nomeadamente lá no dedo lá em cima. Portanto, temos uma grande capacidade de trabalhar esses volumes de dados e hoje temos também algoritmos inteligentes, nomeadamente da inteligência artificial. A inteligência artificial que existe há mais de 50 anos e os algoritmos, alguns deles não são muito diferentes dos que já existiam há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás nós não tínhamos esta quantidade de dados e não tínhamos esta capacidade de cálculo e por isso hoje nós temos uma capacidade muito interessante de conseguir ter máquinas inteligentes porque têm, tal como nós, que temos uma grande memória e uma capacidade de cálculo. Depois temos todas as implicações mais industriais, mais físicas da transformação digital, como máquinas inteligentes, sejam elas robôs, sejam elas máquinas de impressão 3D, sejam dispositivos autónomos, veículos autónomos. Portanto, são 3 exemplos daquilo que é a transformação digital em dispositivos industriais. E temos também uma grande mudança naquilo que chamamos as interfaces, no modo como interatuamos com computadores, com a realidade, seja por visão artificial, seja pelo processamento de voz automático, na interpretação da voz ou no discurso, portanto, feito por computador, algo que está a mudar radicalmente a interação entre humanos e máquinas. Tudo isto pode ser combinado depois na realização de aquilo que chamamos digital twin,
screens, de réplicas digitais da realidade, réplicas extremamente precisas e com uma capacidade quase de nos permitir, do ponto de vista digital e do ponto de vista virtual, simular um ambiente com um grau portanto, como se algo fosse de facto a realidade. É sobre isto que vamos falar durante a tarde, chamando a atenção que de facto há aqui um elemento absolutamente novo, que é a inteligência artificial, que está a entrar em quase tudo, está a entrar em algum sistema que está por trás de qualquer operação bancária que nós fazemos e que está a verificar se as coisas estão corretas ou não, está num assistente automático de informação, pode estar em qualquer sítio, e voltando a dizer, aquilo que hoje permite generalizar, nós estamos sobretudo na generalização da inteligência artificial, porque hoje, além de algoritmos melhores, e ainda temos com certeza evoluir muito nisso, temos dados e temos capacidade de computação. Mais do que isso, estamos a iniciar uma era nova, que é, temos alguns algoritmos que eles próprios são capazes de se autoadaptar, de se melhorar, de se tornarem mais eficientes, e portanto temos máquinas com algoritmos que são criados pelos humanos, mas depois, passado algum tempo, eles poderão estar bastante melhor do que aquilo que os humanos os criaram, e portanto estamos a abrir uma fronteira totalmente nova naquilo que tem sido o progresso da humanidade até hoje, porque de facto as coisas vão até limites difíceis de antever, e certamente este será um tema até da discussão política nos próximos tempos, de saber quais são os limites que cada sociedade quer ter para esta capacidade, porque estas máquinas têm capacidade de aprender, e aprendem 24 horas por dia, aprendem com a experiência que estão a fazer, aprendem com a comunicação com outras máquinas. Queria também dizer-vos que, e do ponto de vista industrial e do ponto de vista dos negócios, certamente que a transformação digital é acerca de tecnologias, é acerca destas tecnologias, mas é sobretudo acerca de dois novos paradigmas, desse tal novo paradigma da mudança das interfaces entre humanos e máquinas, e da mudança dos modelos de negócio. Porquê? Porque o mundo hoje, os negócios passaram-se a fazer a partir do digital, e cada vez mais se fazem a partir do digital. Estes dados são conhecidos, aquilo que eram as maiores empresas do mundo, com maior cotação bolsista em 2010, eram empresas, a maior parte delas da dimensão física, da petroquímica, da construção, da distribuição. Já havia há 10 anos uma empresa grande como a Microsoft, outra como a Apple, mas passado 10 anos, em 2020, nós só temos uma empresa, por assim dizer, física, uma empresa do material, que é a Johnson & Johnson, uma empresa médica. Lá embaixo, todas as outras empresas são empresas do digital, são empresas do virtual, do imaterial, porque os negócios passaram, a geração de riqueza passou-se a fazer, sobretudo, mais nessa dimensão do que na dimensão física. De facto, nós hoje, os sistemas e os dispositivos mecânico-eletrónicos, os dispositivos que os engenheiros, que as empresas fazem, eles continuam a ter que ser bem dimensionados do ponto de vista da sua dimensão, da sua parte física ou dos seus componentes elétrico-eletrónicas. Mas hoje aquilo que se generalizou foi a conectividade, e ligado à conectividade e à conectividade de sistemas, isso gerou a possibilidade de haver serviços de valor acrescentado, e o negócio hoje faz-se, em alguns casos, mais pelo serviço do que propriamente pelo produto. E, portanto, este é o desafio das empresas hoje, é sobretudo saber neste mundo conectado, e onde os negócios se fazem cada vez mais na dimensão serviço que na dimensão do produto propriamente dito, é saber no meio disso onde é que estão e onde é que estão no meio das cadeias de valor a que pertencem. Por isso, estamos num mundo da omnipresença do digital. A tal Internet of Things está aí, já está, vai estar no futuro de um modo muito mais efetivo. Portanto, de facto, estas palavras não são retórica. No futuro próximo, o que não estiver ligado não existe, porque tudo vai estar ligado. Nós vamos chegar a uma prateleira de um supermercado, vamos apontar o nosso telemóvel e vamos falar com o saco de arroz ou com qualquer coisa que lá está, porque nos vai dar informação sobre de onde é que veio, sobre o preço, sobre
o preço se comprarmos uma quantidade maior. Tudo é possível, tudo aquilo que, conforme os negócios possam ser montados em torno disto. Isto é possível porque esses dispositivos de comunicação e também alguns sensores estão a ser possível ser feitos muito miniaturizados, em alguns casos até flexíveis, podem ser praticamente não precisar de alimentação elétrica ou serem alimentados por energia que vão buscar ao ambiente, à luz ou ao calor ambiente, e porque também, portanto, podem ter essa capacidade de comunicação. De facto, os exemplos que eu tenho aqui de coisas que podem estar ligadas são exemplos de coisas absolutamente corriqueiras, de coisas o mais simples possíveis, de um caixote do lixo a uma coisa que usamos para apertar cabos elétricos e para saber se aquilo por acaso está com folga ou não está, ou uma colher. Eu tenho aqui exemplos absolutamente simples. É evidente que podemos ter isto para estar a tirar sinais vitais de humanos ou para outras coisas mais interessantes, ou para fazer o tracking de animais, e nomeadamente animais selvagens. Mas o que eu quero apontar neste slide é sobretudo os exemplos, uma coisa como um caixote do lixo estar ligado para saber se o caixote está cheio ou não está. Estas coisas vão se generalizar e isto vai ser aquilo que vai ser normal, potenciado em grande parte também pela capacidade que temos de comunicação. O 5G está aí a entrar, em Portugal provavelmente já só entrará em 21, mas nós estamos a passar portanto, da lógica dos megabytes por segundo para a lógica dos gigabytes por segundo, portanto, crescer pelo menos 100 vezes. Isto fará com que fazer transferências, coisas que fazemos de algumas files bastante grandes que demoram alguns minutos a carregar no computador, às vezes dezenas de minutos, passarão a ser feitas certamente em segundos ou quase de imediato, e portanto é uma transformação absolutamente enorme que vai acontecer, potenciada por este novo panorama de comunicação. Por isso temos um crescente aumento dos sistemas de informação e da virtualização, sistemas que podem ser usados nas nossas empresas, com infraestrutura nossa, ou podem ser usados com serviços externos, seja o software, seja o hardware, podem ser usados com serviços, portanto, externos, na chamada cloud, com esta coisa do chamada da infrastructure as a service, ou do software as a service, portanto, em que todo o sistema está fora e que, portanto, praticamente as entidades até podem ter, portanto, custos, ou pelo menos encargos de gestão ou dificuldades de gestão minimizados, usando, certamente que estão a trabalhar a partir de uma solução que está fora de casa e na qual têm que ter com confiança, e por isso as questões da cibersegurança põem-se, e tudo isto permite, e volto a acentuar esta questão, permite ter a tal inteligência artificial, porque temos grandes quantidades de dados, temos algoritmos e temos capacidade para os tratar. Perceber que a inteligência artificial é esta equação simples, são dados mais algoritmos, e estes algoritmos não são agnósticos, estes algoritmos foram definidos por nós ou por alguém com um determinado sentido, com um determinado propósito, e, portanto, os algoritmos levam e fazem com que as máquinas trabalhem, deem decisões de uma determinada maneira, portanto, com uma determinada agenda, e por isso temos que saber e temos que, portanto, perceber e entender se, de facto, eles estão a fazer o que nós queremos, ou isto enquanto agentes económicos ou enquanto cidadãos, é algo com que certamente temos que perceber e com que temos que nos preocupar, e, como dizia, a questão da cibersegurança é algo absolutamente essencial. Hoje em dia, uma das tecnologias mais populares é o chamado blockchain, ou as chamadas tecnologias de registro distribuído, em que fundamentalmente o que se passa aqui é que as operações são registadas, mas são registadas em diferentes locais, portanto o que torna praticamente impossível a sua reprodução e, portanto, os ataques feitos a partir de, portanto, de piratas ou com alguma intenção que não seja boa.
Temos também toda a questão, então, das novas interfaces, da realidade virtual e aumentada, interfaces que hoje são feitas ainda com óculos estranhos, alguns já bastante mais pequenos do que esses que estão, nomeadamente esse que está em baixo, chamado óculos Google, mas que no futuro, um futuro não muito longe, provavelmente nós teremos imagem sobreposta nos nossos olhos, feita a partir de lentes de contacto, e, portanto, todas estas interfaces serão muito diferentes e nós passaremos a ter quase permanentemente e quotidianamente uma realidade, portanto, virtual sobreposta a uma realidade real, com aplicações muito grandes na indústria da construção civil, na arquitetura, onde podemos mostrar como é que vai ficar um projeto num determinado contexto, ou em tudo aquilo que são as aplicações ligadas à manutenção, onde podemos ter um auxiliar, portanto, de uma realidade mista entre o real e o virtual, em que o virtual se está a sobrepor no real e que nos está a ajudar e a dizer o que devemos fazer. A outra grande interface que vai modificar muito todo este relacionamento entre humanos e máquinas é o processamento de voz. Nós provavelmente cada vez mais vamos falar para o computador, não vamos digitar, o computador vai falar connosco e, portanto, entender-nos-emos pela voz, pela fala, também alguma coisa pela escrita, mas a voz vai certamente ser no futuro um dos mecanismos maiores desta interação que pode ir para outros sentidos, não só, portanto, a utilização da audição, mas também, e da visão, mas também o tato. Nós vamos cada vez mais estar a trabalhar com o computador e ter sensações táteis, portanto, que nos dão que nos aportam a uma realidade a um mundo virtual, mas muito mais próximo da realidade, por sensações que nos são transmitidas, portanto, e que nos dão uma sensação física. Gostava de vos dizer ainda que em todo este processo nós estamos na infância da computação. Há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, o Economist teve um artigo muito interessante a dizer que, de facto, tudo estava por acontecer no hardware e, de facto, ainda está. E aqueles que têm a minha idade, de mais de 50 anos, protagonizaram, tiveram a oportunidade de testemunhar um salto imenso em tudo que é a computação, mas provavelmente está tudo por acontecer. Está tudo, mais uma vez, a acontecer muito rapidamente. Por exemplo, neste momento está o que está, são coisas que estão a acontecer. Para vos dar um exemplo, está a acontecer esta questão dos ecrãs curvos, dos ecrãs flexíveis, que agora praticamente dia a dia todos os novos produtos começam a entrar nesta linha e a ter ecrãs deste tipo, portanto, com base nos tais, portanto, LEDs de efeito, transistores de efeito de campo, portanto, orgânicos, os chamados OLEDs, que permitem este tipo de tecnologia que vários fabricantes têm, que sobretudo permitirão ecrãs curvos ou flexíveis, mas não irá demorar muito para nós não termos mesmo ecrãs e passarmos a ter imagens holográficas e, por exemplo, poder ter um telemóvel como essa pulseira que aí está e só ter uma projeção e ter o telemóvel não existir e nós interatuarmos com o telemóvel com comandos em cima, por exemplo, do braço, tendo algo altamente desmaterializado. Portanto, cada vez mais o tempo de vida dos produtos são mais curtos porque esta velocidade tem sido muito grande. Até que ponto é que a economia tem capacidade para absorver esta evolução tecnológica, até que ponto as questões ambientais vão pôr restrições nesta evolução tecnológica, é uma discussão difícil de ter, é uma discussão certamente que também tem contextos culturais diferentes, na China pensa-se diferente que na Europa sobre isto, mas do ponto de vista tecnológico estas coisas são possíveis e já são hoje possíveis, como disse, que é um aumento da capacidade de computação que pode ser feita ao nível local. Nós podemos ter pequenos dispositivos e microcomputadores muito pequenos, por assim dizer, a fazer processamento de dados ao nível local, nos chamados dispositivos de fronteira, ou ao nível dos grandes computadores. Esta é uma imagem de um dos maiores computadores do mundo, o Summit, com 380, portanto, petaflops, que é uma corrida que também acontece neste momento, motivada lá por essa necessidade de trabalhar dados. Como sabem, em Portugal temos também, desde há cerca de um ano atrás, um supercomputador aqui no nosso Minho Advanced Computer Center, o MAC, e dentro de um ano, menos de um ano, instalaremos um computador grande no âmbito do contexto europeu, o Deucálio, que será um computador com
10 petaflops, entrando também um pouco, passando a ter um centro a nível europeu de dimensão neste domínio. Por isso, aquilo que vos quero dizer é que estamos num mundo de cruzamento de tecnologias, cada vez mais o real está suposto ao virtual e, portanto, cada vez mais vamos ter difícil de discernir o que é uma realidade e o que é outra. Cada vez temos mais o físico ligado ao cibernético e, portanto, o ciberfísico, e cada vez mais teremos o tecnológico ligado ao humano e, portanto, uma das questões que a tecnologia digital também está a fazer é certamente esta mistura, esvaindo fronteiras que até agora eram mais ou menos rígidas. Esta transição digital em vários setores económicos tem diferentes nomes. Na medicina, chamam a medicina digital, na agricultura, a agricultura de precisão, na finança é o fintech, e na indústria, sabem, isso é a transição digital na indústria, é de facto aquilo que chamamos de indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É uma indústria que bebe todos estes conceitos, desde logo uma indústria conectada, portanto, conectada a montante e jusante, conectada com clientes e com fornecedores que são capazes de interatuar com os seus sistemas, e por isso a questão da cibersegurança é muito importante. É uma indústria que é automatizada e flexível, com uma introdução cada vez maior de robôs. É uma indústria que é analítica e inteligente, porque como tem muitos dados, como tem capacidade de os analisar, é uma indústria onde cada vez mais as decisões estão fundadas em evidência estatística, e o palpite tem cada vez menos espaço. É certamente uma indústria verde, terá que ser uma indústria verde, e é uma indústria que também nos métodos de fabrico, nomeadamente devido ao fabrico digital, ao chamado fabrico aditivo, ao fabrico 3D, também tem novas soluções, tem novos métodos. A robótica é desta vez que vem, ela já foi anunciada várias vezes, mas é desta vez que ela se está a generalizar-se em diversos sistemas, em diversos dispositivos, também na indústria, a fazer coisas que os humanos praticamente têm muita dificuldade em fazer. Por exemplo, no vosso canto inferior direito, esses robôs não estão a construir uma casa, estão a desfazer uma casa e a reciclar os materiais que lá estão a ser usados. Mas na indústria já os níveis de utilização já são hoje, inclusivamente para fazer operações que sejam de pesos elevados e que exijam muita força, mas sobretudo a fronteira hoje é também aquilo que está no ecrã, no quadro inferior direito, são chamados robôs colaborativos, robôs que são capazes de interatuar com uma pessoa, que são capazes de aprender com uma pessoa, que são capazes de estar com um processo comunicativo entre o operador e a pessoa, e, portanto, fazer de facto equipe de trabalho com um humano, portanto, com uma grande capacidade para reagir, para perceber, para aprender, portanto, porque são máquinas que têm de facto inteligência artificial. Há inclusivamente uma ciência a estar a aparecer, chamada hemótica, em que o robô quase que percebe como é que a pessoa está, se a pessoa está, naquele dia está melhor ou mais mal disposta, e portanto é capaz de inclusivamente ser mais amigo, menos amigo, consoante o operador com quem ele está a trabalhar. Tudo isto leva-nos ao tal mundo da hiperautomação, que é um desafio grande para as empresas, sobretudo porque ela pode ter, as vantagens ou não dependem do setor, depende certamente do contexto económico e da dificuldade e do custo da mão de obra numa determinada área, mas é uma tendência que está a entrar, que está a aumentar e que certamente já está a chegar a alguns setores em Portugal e certamente ao longo do tempo vai ser cada vez mais crescente. Da tal digitalização absoluta dos processos produtivos, aquilo que chamamos os digital twins, que são modelações portanto, digitais da atividade industrial, mas em tempo real, alimentadas em tempo real, porque toda a fábrica depois está sensorizada e todas as coisas que estamos a ver estão a ser medidas e não são puras simulações, são de facto já uma visão, uma realidade, portanto, que está conectada, uma imagem virtual, mas que está conectada com a realidade. A outra fronteira desta linha, de facto,
A impressão aditiva, que ainda está nos seus primeiros anos, mas já hoje fazendo muita coisa e já hoje sendo uma tecnologia absolutamente essencial em tudo que é prototipagem, em tudo que é a produção de pequenas séries, seja feita pelos métodos, portanto, de sinterização laser ou pelos métodos de deposição de um perfil, nomeadamente de um material polimérico que é extrudido e, portanto, permitindo fazer as chamadas peças impossíveis, como algumas destas peças que aqui estão, feitas numa operação só. Aqui no DTX e na Universidade de Minho temos um grande laboratório feito em colaboração com uma companhia que trabalhamos muito, portanto, com tecnologia muito boa neste domínio e capazes de fazer rapidamente, portanto, peças absolutamente impossíveis de fazer por outra tecnologia. Uma tendência que os computadores também nos podem fazer, porque não têm o chamado design generativo, portanto, um design que é feito a partir do computador, um design de engenharia, o design estrutural, e, portanto, começamos cada vez mais a ter estruturas baseadas, quase parecem esqueletos, porque é aquilo que a natureza faz, pondo o material onde é preciso, e, portanto, teremos cada vez também mais estruturas deste tipo, muito, muito otimizadas, e que depois são possíveis também de fabricar por estas tecnologias do fabrico aditivo e que por métodos tradicionais, algumas delas ou seriam impossíveis ou exigiriam um enorme trabalho, uma enorme sequência de operações de soldadura ou de outro tipo que não interessa aqui referir. Volto a dizer, certamente temos que desenvolver estas estruturas, estas lógicas, sempre num contexto de economia circular, pensando que a indústria tem que ser cada vez mais um ciclo fechado, tentando que os recursos que são utilizados são cada vez melhores e os resíduos que saem deste processo também são cada vez menores. Um último exemplo do lado da mobilidade, para vos falar desta questão ligada àquilo que são os novos conceitos hoje. Certamente que nós temos grandes evoluções tecnológicas da mobilidade, a mobilidade elétrica e cada vez mais a mobilidade autónoma, que é certamente algo que está a acontecer faseadamente, e, portanto, isto são processos que estão a acontecer e a tecnologia está a evoluir neste sentido. Também imagens aqui de trabalho entre a Universidade de Minho e a Bosch em dispositivos inteligentes ligados à futura condução autónoma. Mas aqui é um bom exemplo para vos trazer, mais do que a tecnologia, o que a condução autónoma vai trazer é novos modelos de negócio. O modo como se vão vender carros, o modo como nós vamos utilizar a mobilidade vai ser diferente. Nós provavelmente vamos deixar de comprar o nosso carro, vamos usar um carro, vamos adquirir serviços de mobilidade e, portanto, os novos veículos vão ser pensados para esses serviços em que a principal interface é através do nosso telemóvel e, portanto, mais uma vez, a tecnologia, sim, ela é absolutamente importante, mas o que a tecnologia permite e o que o digital permite são modelos de negócios diferentes e aos modelos de negócio a serem diferentes, certamente que a geração de valor vai passar a ser feita noutros contextos. Tentando começar a concluir, isto era assim até há pouco tempo, ainda hoje é mais ou menos assim, mas agora nos últimos meses começamos a falar de uma sociedade pós-Covid, começamos a falar numa low-touch economy, numa economia de baixo contacto, onde, por exemplo, vamos usar cada vez os cartões de crédito, cada vez mais serão cartões, os cartões de crédito ou débito serão cartões sem contacto, os interruptores que temos em casa, os interruptores que temos no carro, nós vamos querer cada vez, os interruptores que temos numa empresa, os interruptores para ligar a luz ou para ligar outra coisa qualquer, cada vez mais vamos querer que sejam coisas sem contacto, portanto são desafios tecnológicos que esta nova economia já está a pôr, uma economia onde as pessoas tocam-se, mas com cuidado, uma economia onde há um regresso ao local, e nomeadamente às cadeias de fornecimento locais dentro dos grandes blocos económicos, nomeadamente na Europa, mas há também uma globalização a partir das lógicas de cloud e da utilização de infraestruturas remotas, onde falaremos cada vez mais e faremos negócios cada vez mais por videoconferências, provavelmente connosco e por vezes também com assistentes virtuais. Muito recentemente o Fórum Económico Mundial tem no site tem este post com as 10 tecnologias, as 10 tendências tecnológicas que vieram do Covid-19 e elas são fáceis de prever, as compras, os pagamentos digitais, o trabalho remoto, telemedicina, até o próprio entretenimento online, mas também muita impressão 3D, a robótica e os drones e o 5G, portanto tudo aquilo que falámos há pouco que era importante para o contexto industrial da digitalização.
Vamos, de facto, ter que passar a viver com estas máquinas simpáticas, com os robôs, que vão estar cada vez mais no nosso dia-a-dia, com as quais vamos partilhar várias coisas, provavelmente até emoções. Isto vai levar a que os modelos de trabalho, os modelos de emprego vão ser certamente postos em causa. É uma das discussões que as nossas sociedades, é uma das discussões mais importantes que as nossas sociedades vão ter que ter, como é que a introdução e a generalizada introdução de robôs vai afetar os conceitos de trabalho que temos, de emprego e, logicamente, nomeadamente, os conceitos de segurança social também. Portanto, é um debate político que, com certeza, vai estar muito na nossa agenda próxima, e as fronteiras do conhecimento e do futuro serão muitas para vencer. A mais próxima acho eu, será dentro de alguns anos, não será dentro de 2, 3 ou 4 anos, mas será dentro de alguns anos, é da conectividade entre o humano e a máquina. Eu não sei exatamente onde é que vamos colocar a porta USB, se vai ser atrás do pescoço ou vai ser na frente da testa, mas vai haver uma maneira de ligarmos também, de nos ligarmos a máquinas. Nós vamos estar ligados a máquinas, certamente, e, portanto, vamos deixar de ter a internet das coisas e vamos também ter a internet das pessoas. Deixo-vos com uma imagem também de arte digital, um trabalho do artista Andrew Cole, e certamente que estou à vossa disposição para perguntas, não sei se elas existem ou não no chat. Muito obrigado. Obrigada, professor António Cunha. Não temos muitas questões, as pessoas estiveram a ouvir atentamente e se calhar ainda têm que refletir mais um bocadinho. Vamos dar a oportunidade durante esta sessão de ainda poderem colocar mais algumas, mas temos aqui na área publicada 2 questões, não sei se consegue ver e poder responder. Uma questão de Carolina Ferradas e de... Portanto, eu vou publicar da pergunta que foi feita. Se vir aí na coluna de publicar, tem a questão. Se não conseguir, eu posso ler a questão. A questão da Carolina Ferradas é sobre como é que um estudante da área de engenharia pode iniciar o debate acerca da regulamentação e inserção dos fatores humanos no meio da revolução digital. A preocupação da Carolina é não se cometerem os mesmos erros das revoluções industriais anteriores no âmbito da preservação dos colaboradores. Eu diria que esta discussão hoje é, desde o princípio, uma discussão mais centrada no humano do que foram as outras. Porque, por um lado, nas outras revoluções, e é preciso que se diga, apesar de todos os problemas que elas causaram, foram revoluções muito boas para a humanidade em termos da qualidade de vida que proporcionaram e do aumento de riqueza que proporcionaram e sobretudo, nomeadamente, até do aumento de qualidade sanitária que proporcionaram. Certamente que o debate poderia ter sido melhor, poderia ter sido feito com mais justiça social, poderia ter sido feito de um modo com menos custos. Hoje em dia, como disse, a centragem no humano é maior, até porque uma das características desta revolução ou desta transição, como eu tentei dizer, é nós estamos no limiar da ligação do humano às máquinas, estamos a ter novos sistemas de interface entre o humano e a máquina e, portanto, o humano está no centro do sistema atual. E, portanto, sob esse ponto de vista, hoje em dia qualquer grupo de engenharia, por exemplo, aqui neste laboratório onde eu estou, no DTX, em projetos desta área, temos colegas aqui a trabalhar connosco de investigação das áreas das ciências sociais, da área dos fatores humanos. Essas coisas hoje já acontecem, e acontecem de um modo que eu diria quase natural. Uma coisa diferente é o modo como as sociedades e o poder político vamos ser capazes de lidar com transformações, e nomeadamente as transformações a nível do emprego. Porque hoje já não haverá grandes dúvidas, ou não há receios tão grandes de que esta revolução vá provocar grandes desempregos
em valor absoluto, porque vai certamente libertar muita mão de obra de um determinado tipo, mas vai exigir mão de obra de outro, ou capacidade de outro, nomeadamente a nível de programação, a nível de analistas de dados, a nível de trabalho no domínio da inteligência artificial. O problema é que as pessoas que perdem emprego não são as pessoas que conseguem ter esses novos empregos, porque quem perde os empregos não tem a formação adequada para ter esses novos empregos. E, portanto, quando fazemos análises globais, os valores podem ser até razoáveis, mas depois há certamente grupos populacionais que são perdedores no meio desta equação e grupos que são ganhadores. E isso terá que ser feito, e para mim, que sou professor universitário, certamente terá que ser feito voltando à centralidade da educação, da formação, e se há coisa que esta revolução, que esta transição é mais exigente, ainda mais exigente, é na questão da formação das pessoas, porque o perigo de ficar excluído por questões, portanto, educacionais ou de formação é de facto grande, e é aí que as apostas devem ser feitas. Eu tenho outra questão de um anónimo, mas que diz que para um exercício de análise da maturação das empresas portuguesas no que respeita à transformação digital, projeto Shift to Form, quais seriam as indicações das sugestões principais que nos daria o Presidente do DTX? Se há alguma coisa que os últimos meses mostraram, foi que as empresas com maior maturidade digital foram aquelas que tiveram maior capacidade de adaptação a este contexto adverso provocado pela pandemia e foram aquelas que até conseguiram, em alguns casos, tirar partido desta situação adversa, mas foram aquelas que, sobretudo, também estão a resistir melhor àquilo que está a acontecer. O que é que significa maturidade digital? É algo que pode ser avaliado por várias maneiras, mas eu reduziria isso a dois aspectos. Uma empresa com maturidade digital é uma empresa que é madura ao nível daquilo que é o seu principal asset, o seu principal património, que são as pessoas. Portanto, é uma empresa que tem uma maturidade e tem a formação das suas pessoas ao nível do digital é capaz e é adequada, e portanto essa é certamente um dos principais aspectos. E o outro aspecto é uma empresa que é também madura no stack naquilo que normalmente se usa, no stack de tecnologias que usa, no grupo de tecnologias que usa. Hoje as empresas deparam-se com uma panóplia de tecnologias que poderão usar para várias das coisas que eu disse, nomeadamente depois para todos os processos de gestão documental, para todos os processos de gestão de projetos, e uma empresa ter ideias claras e ter uma estratégia sobre o conjunto de tecnologias que usa e como é que as entrega é certamente para mim dos principais aspectos a ser analisados num contexto de avaliação de maturidade digital. Obrigado, professor António Cunha. Não temos aqui para já mais nenhuma questão. Iremos então passar ao professor Eduardo Pinto, que nos vai falar de uma ferramenta muito útil para analisar ou verificar o nível de maturidade digital das empresas, que é essencial para poderem definir uma estratégia sustentada de transformação digital. Penso que está em condições já de estar connosco e de partilhar também a sua apresentação. Julgo que sim. Sim, obrigada. Ok. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nos próximos minutos tentarei explicar um bocadinho aquilo que temos vindo a fazer num conjunto de parceiros liderados pelo IAPMEI, naquilo que nós designamos por Shift 4.0, que foi pensado muito antes de acontecer esta coisa do Covid, que nos basicamente acelerou. Portanto, o que a pandemia nos diz respeito apenas acelera a implementação de práticas na área de transformação digital. Bom, e então o que é que fizemos? De facto,
fruto de iniciativas já na Europa e em Portugal. O Governo decidiu avançar com um conjunto de iniciativas para auscultar como é que a indústria estaria a acompanhar esta transformação, a indústria 4.0. Bom, e então desenvolveu-se aqui um conjunto, uma ferramenta, que é aquilo que eu me proponho falar nos próximos minutos, de que basicamente tem dois clientes. A indústria em si, portanto qualquer um de nós, em que se pode comparar com a indústria do seu setor ou de todas em global, e também fornece dados, digamos, ao governo para perceber como é que está a decorrer, qual é a maturidade que a indústria tem e quais são as dificuldades que tem e o que é que precisa melhorar. Bom, o inquérito está neste link que eu estou aqui a indicar. O questionário, não vou ser muito extenso, vou só mostrar daquele link, é um constar típico do online, não sei porquê, mas fugiu-me, que basicamente vamos respondendo questão a questão, julguei que isto pudesse apresentar, questão a questão, e no fim nos dá um resultado, nos posiciona num determinado radar. Isto é um modelo que é adaptado a nível europeu, portanto a indústria 4.0 é um conceito que nasceu há alguns anos na Alemanha, e depois também nos Estados Unidos nasceu a Internet 4.0, e isto de alguma forma houve uma fusão, e basicamente esta ferramenta o que nos diz, o que nos compara é, do ponto de vista da estratégia da organização da empresa, em que posição é que estamos, fábrica inteligente, operações inteligentes, produtos inteligentes, serviços, se podemos ter serviços baseados em dados ou não, e como é que estamos, aquilo que uma pessoa Cunha disse, o nosso principal ativo, os recursos humanos, face a esta coisa da indústria 4.0. Ok. Isto tem diversas dimensões. Este é o radar que eu falei, que ao fazer, convido-vos todos a fazer o questionário que vão apresentar, vão vos colocar, fazer um autodiagnóstico em cada uma destas vertentes, desde se tem estratégia, como eu referi, ou não, vão elaborar ou não, qual é o seu grau de maturidade face a essa questão, se tem serviços baseados em dados, como é que podem fazer, e principalmente, que é o que interessa, é nos diversos eixos deste radar, como é que nós estamos posicionados, em que nível é que estamos. Mas não só em que estamos, mas onde queremos estar e qual é o estado futuro que desejaríamos estar, e depois a ideia é desenhar, traçar um roadmap no sentido de passar do estado 1 para o estado 2 com mais maturidade, para um grau de mais maturidade nos diferentes eixos que temos. Nós, antes do Covid, parece que foi planeado, mas não foi, chegamos a fazer, digamos, um estudo com algumas empresas acompanhadas, precisamente para testar a ferramenta e para verificar, digamos, os primeiros resultados. E aqui posso mostrar, portanto, foi essencialmente a Rosana Centro e a Zona Norte que tivemos, também, claro, representando um bocadinho o nosso tecido industrial. E ali do lado direito temos em que cais é que tivemos mais empresas. As principais conclusões é que a indústria conhece este conceito, indústria 4.0, mas pretende aprofundar um bocadinho mais, não é? A sensibilização foi muito fácil, portanto, toda a gente já tinha ouvido falar um bocadinho, e quase todas as empresas têm já algures no seu pensamento introduzir práticas que aumente, que utiliza o digital para duas coisas, eficiência, receita e eficiência. Aqui receita no sentido de mais um canal de venda, não é? Eficiência mais na perspectiva interna. Claro que
o estudo revela, portanto, nestas empresas, e como já se esperar, que o nosso nível de maturidade é baixo, portanto, é relativamente baixo. Obviamente que nós queremos e desejamos subir essa maturidade, e no mesmo setor, em média, observa-se que as grandes empresas, não é, ou de maior dimensão, apresentam um maior nível de maturidade, o que também seria de esperar, porque têm, digamos, mais capacidade, se calhar mais recursos para poder tratar este assunto, e por outro lado provavelmente não tem outra forma de gerir os seus processos se não for com ferramentas digitais. As pequenas, de facto, estão ainda um bocadinho mais atrasadas, porque não têm provavelmente recursos para fazer essa transição, para se adotar novos processos, ou porque ainda, digamos, o humano resolve fácil, é mais rápido resolver à mão, humanamente, do que propriamente utilizar ferramentas digitais. Pronto, há uma parte que foi negativamente influenciado, que tanto naquela maturidade, que é os serviços baseados em dados. De facto, reconhecem que têm muitos dados e estão preocupados com o que é que vão fazer com os dados, como é que valorizam os dados, mas ainda estamos com um grau de maturidade muito baixo. Ou a fábrica inteligente e os processos inteligentes, os produtos inteligentes. Também observa-se uma vontade das empresas em aumentar o nível de maturidade, portanto, desejam que, ok, como é que eu posso fazer? Qual é o passo seguinte? Em resumo geral, existe uma motivação, digamos, os gestores percebem o problema e qual é a oportunidade que está, e portanto a pergunta é: o que é que eu faço a seguir? Como é que eu faço? Percebem os benefícios, o que é que ganham, o que é que podem, o que é que traz para a empresa, não é? O impacto interno também, a questão da venda. E o mais incrível é que normalmente já tem muitas ferramentas digitais dentro de portas. Não estão tipicamente, ou a sensação que dá é que não estão tipicamente disponíveis ou não usam as ferramentas no seu total valor. Também estão um bocado preocupadas com a cyber security, o que é compreensível, e daí chama a atenção que no próximo webinar teremos um slot exclusivamente para a cyber security. Portanto, resumidamente, as empresas estão com muita vontade de aprofundar o conhecimento da indústria 4.0 e criarem instrumentos diferenciadores, não é, da sua atividade. Pronto, isto é digamos, acabei de apresentar um pouco uma ferramenta de autodiagnóstico que eu aconselho todos a seguirem, então, neste endereço, que eu vou pôr aqui, está aqui em baixo, shift4.isk.pt. Façam o vosso diagnóstico, vejam no radar em que dimensões é que estão, tentem traçar os vossos roadmaps, sigam os nossos webinars, no sentido de perceber que ferramentas e que apoios e que instrumentos vamos estar, e vamos todos juntos saltar para o futuro, não é? Porque está visto que vamos ter que acelerar um bocadinho mais esta coisa da utilização de ferramentas. Nós, no nosso métier, vamos dizer assim, na universidade, nas aulas e na investigação, tínhamos, de facto, muitas coisas presenciais, não é? Ou essencialmente presencial, e agora, neste momento, na Universidade de Minho, não há uma aula presencial. Talvez vá haver, claro, obviamente, mas neste momento as aulas continuaram e tudo via web, mas estamos a conseguir. Muito obrigado. Não sei se Júlia há uma pergunta. Julgo que não, se calhar iríamos avançar. Sim. Obrigada, professor Eduardo Pinto, por nos ter trazido aqui e partilhado uma ferramenta de maturidade digital. Depois falamos de ferramentas, estratégias, de tendências. Teremos agora aqui um apontamento através do nosso colega do IAPMEI, o Dr. Luís Charneira,
que vai falar um pouco de sistemas de incentivos que podem alavancar esta transformação. Portanto, isto, neste contexto há sempre grandes investimentos, as empresas, depois de analisar os investimentos que têm que desenvolver, têm que também encontrar soluções e apoios para avançar com a sua concretização. Por isso, passo de imediato a palavra ao Dr. Luís Charneira para partilhar aqui alguma informação sobre sistemas de incentivos de apoio à transformação digital. Obrigada. Luís, o micro. Alô, agora. Já está? Já está? Eu queria fazer aqui o share, mas não sei se me estão a ver. Bem, nós, dentro desta problemática toda que temos vindo a falar nesta sessão, boa tarde a todos os participantes, existe efetivamente um conjunto de incentivos que suportam uma estratégia para a indústria 4.0. Nós no IAPMEI gerimos alguns desses incentivos, integrados efetivamente numa estratégia nacional de indústria 4.0, uma política pública importante que efetivamente foca capacitação de recursos humanos, cooperação tecnológica, startups, financiamento, apoio a investimento, internacionalização e adaptação legal e normativa. E efetivamente as empresas hoje em dia ou estão na linha da frente ou efetivamente não conseguem acompanhar do ponto de vista da transformação digital. E é um pouco a mudança do paradigma, ou seja, há maior dinâmica de investimento, tecnologia, novos desafios emergentes em termos de mercado e novos modelos de negócio. E, sendo assim, nós, em nível de IAPMEI, possuímos neste momento um conjunto de incentivos para a indústria 4.0 que se traduzem em três tipos de incentivos. Um incentivo Vale Indústria 4.0, um incentivo Inovação Qualificação PME e outro Inovação e Empreendedorismo. O que eu vou fazer hoje é detalhar um pouco esse tipo de incentivos que existem e, portanto, as características de cada um, e alguns ainda estão abertos e, portanto, é isso que vamos abordar. Portanto, o Vale Indústria 4.0 direciona-se a PMEs de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e tem como ação elegível, fundamentalmente, a área da consultoria e uma área de assistência técnica. Consultoria no diagnóstico e estratégia de implementação de processos e diagnóstico de estratégia e implementação também associada à indústria 4.0 e uma assistência técnica, científica e de consultoria em áreas de conhecimento para a implementação das recomendações decorrentes do diagnóstico, que se mostrem imprescindíveis à concretização. Seja aqui um fator de consultoria e, efetivamente, e depois posterior assistência técnica, que tem um incentivo não reembolsável com o limite de 7.500 euros e que se distribui da seguinte maneira. Portanto, 2.500 euros para a estratégia de implementação de processos associados ao comércio eletrónico e 5.000 para a estratégia de implementação de outros processos associados à indústria 4.0. Portanto, há aqui esta separação, o limite de 7.500 euros e, portanto, à exceção do Norte e Centro, ainda é possível, efetivamente, concorrer a este, o aviso está aberto, à exceção do Norte e Centro, tem já a dotação esgotada. Em termos de qualificação, PMEs, é um incentivo que se direciona fundamentalmente qualificar as PMEs em termos de inovação organizacional e de gestão, economia digital e TICs, marcas, design, proteção de propriedades industriais, área da qualidade, transferência de conhecimento, distribuição e logística e a eco-inovação. Reveste, efetivamente, para investimentos. Sim? Luís, não está a mudar os slides. Ok. Porque estás... Ok. Então, um momento, desculpe. Aqui.
aqui e aqui. Vê-se agora? Está bem? Portanto, em termos de investimento na qualificação, portanto, o investimento previsto tem a ver com o equipamento não produtivo, ou seja, software, proteção de propriedade industrial competitiva, consultoria nos domínios de intervenção do projeto, e assume o financiamento não reembolsável, que pode chegar a 40% em Lisboa e 45% nas restantes regiões. O novo sistema de incentivos à inovação, a nível do Portugal 2020, portanto, foca efetivamente a inovação produtiva em não PME, ou seja, há aqui uma situação em que empresas não PMEs podem concorrer a este sistema de incentivo na lógica da inovação de produto ou processo a nível nacional ou internacional. Em Lisboa ou Algarve apenas a favor de uma nova atividade. E a inovação produtiva PME, inovação de produto, processo, organizacional ou marketing. Tem ainda uma característica na área de empreendedorismo em atividades criativas de média e alta tecnologia, intensidade de conhecimento e origem, investigação e desenvolvimento. Projetos visam efetivamente atividades transacionáveis e internacionalizáveis, ou seja, direcionado efetivamente para o exterior e bens transacionáveis, visando um novo estabelecimento, um aumento de capacidade, uma diversificação da produção e uma alteração fundamental dos processos produtivos. O investimento elegível, construção, indústria ou turismo, portanto, contempla uma parte da construção, o equipamento produtivo, transferência de tecnologia e questões de engenharia. Portanto, este é um sistema muito apelativo e que tem tido um conjunto de concorrentes importante, de candidaturas. E aqui a valorização da indústria 4.0 neste assume particular importância, que pode majorar a taxa de apoio em mais 10 pontos e contribuir também para a valorização do mérito do projeto. Ou seja, mais 1 a 2 pontos nos subcritérios A1, A2 e C3, que são critérios que vão definir depois o mérito, portanto, a classificação em termos de mérito e para o mérito do projeto. Quando se fala em inovação de produto, fala-se aplicação de modelos de simulação ou prototipagem usando produção aditiva, produtos e serviços conectados ou inteligentes, customização do produto às necessidades dos clientes, integração de fluxos de informação entre o mercado e a produção. A nível da inovação do processo, aumento de produtividade e flexibilidade produtiva e logística, através da utilização de sistemas conectados, processamento e análise avançada de dados, algoritmos preditivos ou inteligência artificial. Na questão da inovação organizacional ou de marketing, modelos organizacionais suportados em sistemas de análise avançada de dados e adoção de novos modelos de negócio. Portanto, são as 3 áreas onde efetivamente se pode introduzir esta valorização da indústria 4.0. Tudo o que nós já falámos hoje pode perfeitamente desenvolver-se aqui neste tipo de inovações que estamos a contemplar. Neste sistema de inovação, portanto, o cofinanciamento, ou seja, o que é que nós temos? Temos uma lógica de cofinanciamento em que temos a possibilidade de ter um incentivo reembolsável e outro não reembolsável e, portanto, as taxas base para não PMEs são 15% com investimentos superiores a 15 milhões, 35% para médias e 45% em micro ou pequenas empresas. Pode ter, efetivamente, majorações de 10 pontos a nível de territórios de baixa densidade, segundo a legislação aplicável, portanto, um regulamento próprio onde isso consta, e 10 pontos através da indústria 4.0, da aferição, efetivamente, da indústria 4.0, com uma ressalva que não é aplicável a não PMEs e a investimentos superiores a 15 milhões. Portanto, esta majoração da taxa base tem esta condicionante. Mais 5 para a criação de emprego qualificado, mais 5 pontos pela capitalização de PMEs sem financiamento reembolsável e com capitais próprios superiores a 25%. E ainda mais 5 pontos a nível do empreendedorismo ou 10 pontos sendo jovem ou feminino. A máxima, com estas majorações, poder chegar aos 75%, sendo, no entanto, limitado em 40% em Lisboa e 60% no Algarve. Portanto, este tipo de apoio, no caso das não PME e para investimento superior a 15 milhões, o incentivo é dado em 100% não reembolsável. Ou seja,
Portanto, o incentivo dado é não reembolsável, neste caso, se for não PME e com investimento superior a 15 milhões. Para PMEs com investimento inferior a 15 milhões, assume duas formas. Em que temos um 50% de um subsídio não reembolsável, que implica cumprir determinados objetivos, e 50% de financiamento reembolsável por instituição de crédito. Normalmente assume 2 anos de carência mais 6 anos de reembolso, sem juros e com garantia mútua. Portanto, esta é a forma de apoio no sistema de inovação que temos, inovação produtiva. É fácil, ou melhor, está acessível. Luís, peço que vá passando os slides, está bem? Para poderem continuar. Aqui não está visível neste momento a passagem. Obrigada. Mas eu estou a passar aqui. Não estou... De qualquer forma, iremos partilhar esta apresentação para todos os participantes sem problema. Pronto, todo este conjunto de informação, bem como os concursos abertos, que neste momento estão, podem ser consultados na página do IAPMEI, em que temos, portanto, na área de produtos e serviços, há um separador incentivos e financiamento e sistemas de incentivos, e depois tem lá um separador de concursos abertos, onde é possível, efetivamente, consultar todos os concursos abertos neste momento e onde constam estes 3, neste caso, o sistema de inovação produtiva aberto até dia 2 de junho, portanto, ainda está aberto até dia 2 de junho, e bem como o VAL Indústria 4.0, que falámos. Dar-vos alguns resultados em termos da Indústria 4.0 no IAPMEI. Neste momento são 1.632 projetos analisados, 2 mil milhões de investimento, 651 milhões de incentivo, com um foco aqui muito importante na questão da inovação produtiva, onde já tivemos cerca de 803 projetos com 1,8 milhões de investimento para 605 milhões de incentivo. Portanto, tem havido aqui uma candidatura recorrente das empresas, uma adesão das empresas e, efetivamente, tem criado impacto na modernização e na transformação digital, porque muitas destas candidaturas têm, efetivamente, o peso e colocam, efetivamente, as questões da Indústria 4.0 no seu projeto. E pronto, era basicamente isto para vos dizer, tanto que neste momento os incentivos que existem de suporte à Indústria 4.0 é estes 3 destas tipologias. Os contactos estão na apresentação, eu não tenho noção se está a passar que eu estou com problemas aqui no meu portátil e, portanto, ficam também os contactos na apresentação e qualquer dúvida entrar em contacto com o IAPMEI, quer pela linha azul, quer por os números de telefone que lá estão expressos. Terminei. Obrigada, Luís. De facto, aqui, do ponto de vista da apresentação, não foi possível acompanhar o conteúdo. De qualquer forma, eu, como já tinha referido no início, volto a reforçar, esta apresentação será enviada por e-mail a todos os participantes para que possam, com mais atenção, analisar o detalhe, porque, de facto, existe aqui muita informação e é importante ter um tempo para a sua análise. Portanto, dizer-vos algumas notas, a sessão está prestes a terminar, vou dar-vos algumas notas sobre esta sessão e outras que se vão seguir. Nós, neste momento, já temos 8 eventos, webinars agendados nesta ótica da transformação digital. O próximo é já na próxima quinta-feira, com a Universidade de Aveiro, e que vai trazer o tema da manufatura aditiva na transformação digital. Às 15h30, portanto, basta fazerem a vossa inscrição nos eventos do site do IAPMEI. A própria Universidade de Aveiro também está a disponibilizar nos seus canais o link de inscrição. Também será à volta de 1 hora, uma sessão prática com um conjunto de oradores convidados.
Agradeço a todos os oradores de hoje que nos trouxeram diferentes perspectivas e ricas para podermos pensar um pouco sobre elas. Tivemos nesta sessão mais de 100 participantes, que também mostra o interesse por estes temas. Esta sessão também vai ficar gravada no site do IAPMEI, poderão revê-la e voltar com mais calma em forma assíncrona, olhar para ouvir a informação que aqui foi disponibilizada. Portanto, agradeço o vosso interesse, a vossa adesão e espero por vós no próximo webinar. Muito obrigada. Uma boa tarde.